O Internacional está contratando o lateral, zagueiro, volante Mário Fernandes. A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre algumas questõezinhas que podem bater CBF e Internacional. Tu sabe, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bom final de semana para todo mundo. Olha, eu acho que tá todo mundo ainda chateado, né, com o que aconteceu agora lá no Catar. Brasil perdendo nos pênaltis para a Croácia, o Neymar nem batendo, né? Eu acho que tá errado. Eu acho que o Tite tinha que ter posto o Neymar para bater o primeiro. Assim como o Messi bateu o primeiro na Argentina e a Argentina tá na semifinal e o Brasil não, né? Mas coisas da bola, não adianta. A Croácia fez um chute. Foi o chute que precisou para fazer o 1-1, levar para as penalidades, e aí o resto é história. Eu acredito que todo mundo também se deu mal na KTO, né? Eu me dei, porque acabei apostando, fiz uma combinadinha lá, né? Que tanto no tempo normal quanto do Brasil quanto da Argentina, tanto o Brasil quanto a Argentina passariam, né? E no final das contas não foi o que aconteceu. De qualquer maneira, cara, ainda tem tempo. Tem França, tem Portugal agora nesse sábado e tu pode usar o cupom Ernest entrando lá em kto.com, usando o cupom Ernest, ganhando 20% de free bet. E aí, depois botar um dinheirinho no bolso e, obviamente, uns pilinhas sempre é bom nesse final de ano, né? Sabe o jeito. Vamos pegar e vamos aproveitar esse finalzinho de Copa do Mundo ainda. Me parece que tudo tá convergindo para França e Argentina na final. E aí, meu amigo, que jogo a gente vai ter, né? Mas vamos lá, vamos falar do Internacional. Vamos falar do Internacional porque é o seguinte, a gente tem algumas questões para trabalhar. Tem o lance do Mário Fernandes, que eu quero conversar com vocês com algumas particularidades, informação do Wagner Martins, está todo mundo também repercutindo, né? Acho bem importante a gente pontuar uns detalhes acerca desse contrato e até acerca do jogador, tá? Vamos falar sobre isso, eu quero falar também sobre o Daniel, porque até agora já o empresário do Daniel já está falando abertamente sobre o futuro do goleiro. Então a gente já começa também a trabalhar, né, a saída daí do reserva do Kehler, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar por isso, vamos começar pelo Daniel, depois a gente fala do Mário Fernandes, tá? O lance é o seguinte, já começam, não só dentro do Beira-Rio, né, como a gente estava antes tratando aqui, mas já começam no staff do jogador a dizer, sim, ele vai sair. Claro, vai restar agora uma boa proposta, não só para o jogador, mas para o clube. O Internacional, ele pretende ganhar um dinheirinho com o Daniel. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o Inter está precisando de uma grana para fazer girar ali, porque agora, primeiro semestre, principalmente o primeiro trimestre, agora de 2023, ele é muito ruim financeiramente. Porque tem pouca bilheteria, porque, obviamente, né, gauchão, basicamente, não são jogos muito atrativos. Tem associações que ou se mantêm ou baixam por conta do verão, porque muita gente deixa para pagar mais lá em abril, maio, acerta meio que tudo que está atrasado e tal, esse tipo de coisa. Ainda tem os patrocinadores, né, que o primeiro trimestre ele não é nada bom para patrocinadores. Então, e sempre tem isso, o último trimestre que é onde o Inter ganha muito dinheiro, né? Com patrocinadores, com as questões, obviamente, até das televisões, das cotas, das questões de grana mais, vamos dizer assim, pompuda, né? Aquela pompa de dinheiro que a gente vê entrando mesmo. Esse dinheiro que vai resolver a nossa vida. Então, o Inter precisa vender o Daniel nesse sentido também. E como é um cara reserva, não vai ter muito problema, né, para pegar e, vamos dizer assim, dentro do campo, né? Vai ter no grupo, claro, mas aí acende o Emerson Júnior e tá tudo resolvido. O Emerson Júnior, inclusive, está com um contrato renovado, tá? E o que se especula é que o Daniel possa ir para um mercado emergente ou um mercado mais intermediário do futebol europeu ou até do futebol asiático, nesse momento, tá? E até é importante também, eu vi esses dias, na verdade agora pela manhã, no sábado, o pessoal da Revista Colorada postou que o diretor da Roma negou qualquer interesse no Johnny. E isso é interessante, né?
porque vinham várias informações de que muitos clubes da Itália querem o Johnny. E, inclusive, a Roma era uma. E aí o que acontece? O diretor da Roma vai lá e nega, e aí com isso fica basicamente só o Spezia para tratar do Johnny neste momento. Vale lembrar, né? A proposta do Spezia para o Johnny foi ridícula. A gente tem na timeline, já falei sobre isso aqui e tal, tudo mais, beleza? Eu quero falar então agora com você sobre o Mário Fernandes. Vamos lá. O Mário Fernandes, muita gente me perguntou assim, mas ô Ernest, ele não é de risco essa contratação? Cara, não sei. Acho que não, tá? Mas vamos avaliar. Ele é 90, ele é 1990, tá? Ele tá com 32 anos, o Mário Fernandes, tá? Ele é um híbrido. Joga na lateral direita, foi assim que ele se destacou no CSKA Moscou, lá na Rússia. Ele também joga como zagueiro e ele também faz a camisa 5. Ele também faz a camisa 5. É óbvio que o Inter quer um reserva para o Bustos, mas podendo ter um híbrido, podendo ter um jogador que se destaca em várias posições, melhor, tá? Só que daí tem uma particularidade. O que acontece? A ideia do Inter é assinar por uma temporada inteira. Só que o Mário Fernandes tem duas questões. Uma, ele não joga há 6 meses. Ele não joga futebol há 6 meses. Ele fez um período sabático, por conta lá da normativa da FIFA, ele fez um período sabático, como ele chamou. Ele ficou mais perto da família, foi para São Caetano, né, onde ele nasceu, ele é paulista. Tá? Inclusive já jogou no São Caetano também, né? Além de jogar no Grêmio, por exemplo. E lá ele ficou com a família, pensou um pouco na sua vida e tal, agora eu quero voltar a jogar futebol. Beleza. Voltou para o mercado, obviamente tinham clubes como o Grêmio que queriam ele, o Santos queria ele, o Atlético Mineiro queria ele, mas o que se fala no bastidor é que ele teria optado pelo Inter. Por quê? Bom, daí ele vai ter que responder quando o Inter apresentar ele. Por que eu estou tratando sempre... Eu estou tratando essa contratação como ela é encaminhada, tá? Mas a gente não pode esquecer que o Mário Fernandes, ele tem um histórico não muito legal em termos, assim, de atitudes, né? Se tu lembrar, em 2009, ele foge, entre aspas, da seleção brasileira. Daí ele também já não tem vamos dizer assim, um bastidor muito bom em termos de organização de ideias, assim, de, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele tinha uma proposta do Grêmio, por exemplo, e ele é, não digo ídolo do Grêmio, mas ele tem uma certa história no Grêmio, né? E negou o Grêmio para jogar no Inter. Então, assim, enquanto não assinar, não dá para dizer, esse cara vai ser jogador do Inter. Assim como o Igor Gomes, por exemplo, do São Paulo, que eu te expliquei ontem num conteúdo aqui também da timeline. Então, assim, está muito bem encaminhado, tá? Ele chega para um contrato de 1 ano, mas, lembrando, ele está com um contrato congelado no CSKA por conta da normativa da FIFA, tá? Então, ele, teoricamente, ele tem normativa da FIFA até o meio do ano, e ele vai, nesse período, os agentes dele vão tentar romper o contrato com o CSKA. Como ele é da seleção russa, ele naturalizou russo, né, e tal, e ele jogou pela seleção russa. Ele é ídolo do CSKA. Ele ganha muito dinheiro lá, tá? E ele tem uma moral muito grande lá. Todo mundo acredita que ele vai ter esse contrato rescindido, tá? Mas neste momento, é a normativa da FIFA que está valendo. Ou seja, ele tem 6 meses com o Inter e depois vai continuar se conseguir fazer a saída de lá, né? Romper o seu contrato lá com o CSKA. Todo mundo está dizendo que ele vai fazer, que ele consegue fazer, tá? Mas nesse momento são só 6 meses de contrato, vale destacar isso, tá? O Inter, neste momento, contrata ele pelo salário e por produtividade, por conta desses 6 meses que ele está parado, e até pelo risco, entre aspas, né, da contratação. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe. Daqui a pouco ele pode pegar e entrar com uma série de lesões por conta desses 6 meses parado. Daqui a pouco o ritmo dele não aguenta a temporada de 70 jogos. De qualquer maneira, então, tem esse salário, que é um pouco diminuto, pelo que me disseram. Eu ainda não descobri para poder cravar para vocês aqui, mas ele também ganha por produtividade.
Então, provavelmente tem questões de número de jogos, tem questões de a cada 10, 20, 30. Deve ter também questões de titularidade. Toda vez que ele for titular, ele deve ganhar um aumento, alguma coisa assim. Então, esse contrato de produtividade eu ainda desculpo para vocês e trago aqui. Beleza? Eu espero que tu tenha curtido esse conteúdo. Se tu chegou até aqui, ó, deixa teu like, te inscreve no canal aí, ativa a notificação. Vamos chegar nesses 20 mil antes de fevereiro, dia 16, meu aniversário, quando a gente vai fazer um ano aqui de parceria nesses conteúdos, beleza? Fica esperto, porque tem mais conteúdo à noite, sempre de manhã e finalzinho da tarde, boto um conteúdo de Inter aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!